Por que a sua empresa cresce, mas você não fica rico? Eu vou te explicar. Essa pergunta ela incomoda porque ela confronta uma crença muito popular no mundo dos negócios. A ideia de crescer automaticamente significa enriquecer. E na prática isso não é verdade. E a história está cheia de empresas que cresceram rápido demais, mas destruíram valor no processo. E antes de qualquer coisa, precisamos alinhar alguns conceitos. Crescimento não é riqueza. Crescer é aumentar a estrutura. Riqueza é aumentar a liberdade. É perfeitamente possível uma empresa crescer em faturamento, em equipe, em visibilidade e o dono continuar financeiramente pressionado, dependente e exausto, sem dormir, sem descansar e sem conseguir crescer da forma correta. Um dos principais motivos para isso é simples e ignorado. Crescimento consome caixa. Mais vendas exigem mais estoque exige capital, mais equipe exige folha, mais gestão exige estrutura. E se a margem não cresce junto, o crescimento vira um problema caro. Um exemplo clássico disso aconteceu com a WeWork, uma empresa americana criada em 2010, mais ou menos, e assim ela cresceu de uma forma agressiva, expandiu para dezenas de países, faturava bilhões, era avaliada, se eu não me engano, em 47 bilhões de dólares, mas por trás do crescimento dela havia um problema básico, o modelo não gerava lucro sustentável. A empresa crescia, mas queimava caixa em escala ainda maior. Resultado, em 2019 o IPO foi cancelado, a avaliação despencou e a empresa quase quebrou. Crescimento sem estrutura não cria riqueza, cria fragilidade. Outro erro comum é confundir faturamento com sucesso financeiro. Eu senti muito isso quando eu comecei com a Quantive. E faturamento é volume, riqueza é sobra. E existem inúmeros casos de empresas que faturam muito e mesmo assim quebram. Um exemplo emblemático disso é a Toys R Us. A empresa ela foi fundada em 1948 nos Estados Unidos e por décadas ela foi líder absoluta do mercado de brinquedos. Faturava bilhões por ano. Em 2017 entrou com pedido de falência. Por quê? Porque cresceu sustentada por dívida, margens apertadas, custos fixos altos. O faturamento continuava grande e a riqueza não. E se isso acontece com grandes empresas, imagine o risco para pequenas e médias empresas, né? Muitos empresários crescem aceitando margens ruins, clientes errados, contratos perigosos. Quando fazem contratos, né, tudo em nome do crescer. Mas crescer errado não constrói liberdade, constrói dependência. E é aqui que entra um ponto crítico. Se a sua empresa depende demais de você, ela não é um ativo, ela é um emprego disfarçado. E muitas vezes o emprego mais arriscado e menos bem pago. Um exemplo real disso também é a Uber. A Uber ela foi fundada em 2009 nos Estados Unidos e ela cresceu de uma forma explosiva no mundo inteiro. Durante anos, aumentou receita, usuários, presença global, mas sem gerar um lucro consistente. Só em 2023 a empresa conseguiu apresentar lucro anual pela primeira vez. Durante mais de uma década, houve crescimento sem enriquecimento proporcional dos acionistas e faturadores no curto prazo. Isso mostra algo importante. Crescer sem um caminho claro para a lucratividade é uma aposta super arriscada. Outro erro comum é crescer antes da hora. Empresas que crescem rápido demais antes de se organizar e de organizar processos, números, gestão, amplificam os seus erros. E até eles podem se tornar fatais. Um exemplo disso foi a American Apparel. Nos anos 2000, a empresa cresceu rapidamente nos Estados Unidos, expandindo lojas pelo mundo todo. Mas cresceu sem controle financeiro, com problemas internos, margens ruins, gestão frágil. Resultado, falência em 2015 e 2016. Crescer no momento errado destrói valor. Eu estou trazendo vários exemplos disso. E você que está assistindo esse vídeo, que é um empresário que sente isso também, essas dificuldades no seu dia a dia, se inscreve no meu canal. Essa é a hora. Não apertou o botão, vai lá e clica. Outro fator que impede o empresário de enriquecer é não separar a empresa de pessoa fixa. Misturar a caixa da empresa com vida pessoal é uma das formas mais rápidas de perder clareza financeira. Sem prolabore definido, sem controle real de lucro, sem visão de longo prazo, tudo isso prejudica demais os empresários que estão iniciando. Empresas saudáveis pagam o dono, empresas confusas sugam o dono. Agora vamos falar de algo ainda mais profundo. Trabalhar mais não resolve um modelo ruim. Quando a empresa cresce e o dinheiro não aparece, a reação instintiva é trabalhar mais. Mais horas, mais pressão, mais decisões, mais esforço não conserta estrutura quebrada. Só posterga o problema. Empresários que enriquecem pensam diferentes. Eles colocam o dinheiro para trabalhar para eles. Eles constroem sistemas de venda, sistema de entrega, sistema financeiro, sistema de decisão. São processos, metodologias. Sistemas funcionam sem você. E riqueza nasce exatamente disso. Um bom exemplo disso é a McDonald's, por exemplo. A McDonald's ela é de 1940 e ela não ficou gigante vendendo hambúrguer apenas. Ela construiu um sistema replicável, previsível, escalável. O lucro vem menos da operação direta e mais do modelo, no sistema e dos ativos imobiliários. Crescimento com estrutura cria riqueza.
Outro ponto fundamental é entender o risco. Muitos empresários aceitam margens ruins em troca de crescimento rápido, achando que depois arrumam a casa. Na maioria das vezes não arrumam. Crescer sem margem é correr em areia movediça. O empresário que fica rico, ele monitora indicadores, não manchetes. Margem, lucro real, fluxo de caixa, dependência do dono, capacidade de adaptação, tudo isso é previsível. Empresas não quebram por crises distantes, quebram por desorganização interna. Então, se a sua empresa cresce, mas você não fica mais rico, e a pergunta certa não é como crescer mais, é por que esse crescimento não está virando liberdade. Crescimento saudável aumenta a margem, reduz dependência, fortalece caixa, cria opção de escolha. Qualquer outra coisa é só barulho. E se esse vídeo te ajudou a enxergar algo novo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com outro empresário, outra pessoa que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo se sua empresa está crescendo ou só ficando pior. A gente se vê no próximo vídeo.